Turquia, para mim, sempre foi um lugar dos sonhos, que eu sempre pensei em conhecer. Por isso eu juntei dinheiro por um ano e consegui fazer a tão desejada viagem. E foi tudo maravilhoso. Na verdade, podia ter parado por aí, mas o resto da história não é tão maravilhoso assim. E eu tenho consciência que foi por culpa minha. Eu me senti muito segura no país, uma mulher sozinha, visitando tudo, conhecendo comidas e lugares. Eu não tive nenhum problema. E eu não sei por quê, quando eu adquiri essa segurança, me deu um estalo de que eu deveria conhecer algum homem no país. Eu vou ser sincera, eu já conversava com um turco antes, mas eu nunca pensei em encontrar ele porque a gente nunca levou nenhum papo online a sério. Eu tinha dado um match no Tinder nele uma vez e nós ficamos conversando algumas vezes pelo Instagram e isso parou, mas a minha paixão de conhecer o país, não. Me deu um estalo. Eu tava comendo um lamajun, que foi uma comida que ele me mostrou em vídeo e em foto também. E eu lembrei do tempo que a gente conversava. E eu resolvi dar um oi. Quando eu fui dar um oi, a conta dele no Instagram já não existia mais. E na minha loucura, eu achei que era muito complicado ter que ficar procurando no Tinder de novo e adquirir um papo, uma confiança para conhecer um turco novo. Quando eu voltei no meu Tinder, na conta do meu Tinder, coincidência ou não, a foto dele ainda estava lá. E eu resolvi mandar uma mensagem de texto. Ele me respondeu em menos de um minuto. Então a gente combinou de se encontrar. O nome dele era Mehmet e ele tinha 29 anos e eu 28. Era artista plástico e músico. Morava pelas bandas de Kadıköy. E quando eu falei que estava na Turquia, ele nem quis conversar mais. Ele já quis marcar de se encontrar de uma vez. Então, no mesmo dia que eu avisei ele, ele já marcou da gente se encontrar à noite. E ele deu várias opções. A gente podia se ver no shopping, no restaurante, em um café, em um parque, aonde eu quisesse. Ele me deixou assim bem confortável para que eu me sentisse segura de encontrar ele. E deu tudo certo. Eu encontrei ele, a gente tomou uma cerveja e começamos a relembrar as nossas conversas. Fazia muito tempo e eu nem sabia o que eu tinha conversado com ele. A gente já tinha pensado até em namorar, sabe? A gente dava umas paqueradas assim, mas nenhum nem outro tomava a iniciativa porque a gente estava longe, eu estava no Brasil, ele estava na Turquia. Os dois tinham consciência disso. Ele foi muito educado, no fim do encontro recitou um poema para mim. A gente não se beijou, não se tocou, ele só me levou até em casa e voltou para casa dele. Assim que ele chegou na casa dele, ele mandou mensagem para mim perguntando se eu estava bem, se eu tinha gostado do encontro. E eu falei que sim, eu estava bem, que eu tinha gostado dele, achado ele super simpático. E ele nem titubeou e já falou: Olha, eu gostei muito de você e eu gostaria de ver você amanhã de novo. Você pode escolher o lugar, não tem problema, mas eu queria te encontrar mais uma vez. E eu aceitei. Eu percebi que ele tinha muitos dedos para falar comigo. Ele tinha medo de me falar alguma coisa e de que eu não gostasse e parasse de falar com ele ou desistisse. E ele tinha assim toda uma delicadeza quando se tratava de falar comigo. No primeiro encontro, ele me deu flores, eu não sei se eu falei. E no segundo encontro, ele abriu assim uma conversa de que ele estava procurando um relacionamento sério, de que ele tinha visto que muitas coisas, muitas opiniões e muitos pensamentos do futuro nosso na primeira conversa eram muito parecidos e que ele queria conversar mais sobre isso, que ele estava na minha, vamos dizer assim. Eu fiquei um pouco preocupada nessa hora e eu fiz questão de explicar para ele que eu só estava interessada em um companheiro para viver aquele momento da viagem, que eu não queria nada sério, até porque eu ia voltar para o Brasil. Eu não queria esquentar a cabeça com relacionamento à distância. Isso nunca foi para mim.
Ele falou então que mesmo assim ele queria que aquele momento fosse muito especial e que eu deixasse ele cuidar de mim, então naquela viagem toda. Nós fomos no boliche, comemos, bebemos, ele me mostrou vários lugares, me mostrou várias comidas diferentes, não deixava eu tocar na minha carteira, tudo ele pagava, me dava a blusa de frio dele, perguntava se eu estava confortável, super assim atencioso e preocupado comigo. Só que teve uma hora que assim, a gente não se largava mais. Ele dava uma desculpa de ir numa galeria de arte, de ir em um restaurante, de se encontrar no outro dia, e cada vez mais cedo, e voltava cada vez mais tarde. Eu fui percebendo que ele ainda tinha esperança de que fosse acontecer alguma coisa séria. E isso começou a ficar de um jeito muito grudento, muita pressão. Eu realmente não queria nada naquele momento. E eu achei que era melhor falar isso pra ele e falar que era melhor a gente ficar uns dias sem se ver e tal, porque eu não queria que essa conexão aumentasse a ponto de eu pensar que isso poderia dar certo algum dia e de querer tentar. Depois de 4 dias, ele apareceu no meu Airbnb. Foi quando eu pensei, poxa, eu nunca devia ter dado o meu endereço pra ele, né? Se eu não quisesse mais esse contato, mas ele me levou no primeiro dia pro meu Airbnb. Ele pediu desculpa, falou que estava sendo muito intransigente, mas que ele realmente tinha gostado da minha pessoa e que ele tinha alugado um Airbnb pra gente ficar, mas era um Airbnb de luxo, em um lugar bafo de Istambul e que, na verdade, ele queria conversar e ficar um pouco comigo na casa dele. Mas a irmã dele estava naquele dia e só iria sair à noite. Então ele resolveu escolher esse Airbnb para a gente ter essa experiência juntos e que ele já estava ciente de que não passaria da viagem, que seria só a nossa curtição na viagem. Eu aceitei, não sei porque eu aceitei de impulso. Falei, ok, aventura, diversão, experiência, riscos, vamos. Já no Airbnb que ele alugou para nós, era maravilhoso mesmo, tá? Era assim, de luxo, detalhes em ouro, uma vista maravilhosa. E a gente começou a conversar. Na verdade, eu nem prestei muita atenção no Airbnb, porque a gente tinha mesmo uma conexão muito legal. Então a gente começou a conversar, e não parava. E quando eu vi, eu já tava contando da história da minha mãe. A mãe, gente, ela morreu de câncer no estômago. E foi um momento muito triste, muito sofrido. E foi por isso que também eu resolvi fazer essa viagem, pra espairecer, pra me desconectar um pouco de tudo que eu tinha vivido com ela. E eu não sei por que apareceu essa parte da minha vida pra contar pra ele, eu comecei a contar. E olha que louco, ele tinha tido uma mãe na mesma situação. Ele passou praticamente pelas mesmas coisas que eu com a mãe dele. Ele sofreu muito. Quando a gente viu, a gente estava um emocionado com o outro, chorando, se abraçando. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas a gente não tinha mais controle de nada em questão de como a gente estava se ligando um com o outro. Já não sabia se era um sentimento mais forte, se era só amizade, mas eu gostei. Naquele dia a gente não se desgrudou. A gente assistiu o filme juntinho, comemos pipoca, jogamos, brincamos, nos abraçamos, ficamos juntinhos na cama. Não tinha como fugir. Ia rolar. Até que ele foi tomar um banho. Depois voltou, né, vestido, não vi nada. Pegou um boné que tava lá, que era da casa mesmo, colocou, ficou olhando pra mim. E aí falou assim que ele queria me pedir uma coisa. Ele disse que ele tinha um desejo de me ver por inteira, mas de perto, cada parte do meu corpo, sem me tocar, sem me beijar, nada, só olhar. Eu nunca tinha visto isso. Mas eu falei, ok, vamos lá para essa nova experiência aí. Já percebi que ele devia ser sagitariano, porque cada hora era uma coisa nova e aventureira. E ele começou a olhar o meu ombro e foi descendo assim. Ele olhava, chegava assim perto do meu corpo
E olhando, 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 até que ele chegou lá embaixo. E enquanto isso, né, eu ia tirando, cada lugar que ele tava olhando, eu ia tirando uma parte da minha roupa. Quando ele chegou lá embaixo, eu percebi que ele ainda tava de boné. Eu falei, mas nossa, como assim, né? Coloquei a mão no boné para tirar. Ele fez um movimento meio brusco, porque ele se assustou. E quando eu peguei na aba do boné, que eu olhei, tinha uma câmera. Eu imediatamente mostrei para ele e ele arregalou os olhos, igual a mim, e falou: Mas como assim? Eles deixam um boné nesse lugar com câmera? Que absurdo é esse? Eu fui ficando gelada, falando: Meu Deus, mas será que é de propósito? E ele: Não, a gente vai ver então. E aí começou a vasculhar o Airbnb inteiro. E eu também comecei a vasculhar junto com ele. E a gente achou algumas outras câmeras pela casa inteira, em lugares muito estratégicos que a gente não poderia ver. Foi tão bizarro que eu e ele levantamos imediatamente, falamos: não, nós vamos embora, porque nós estamos sendo filmados, né? E isso dá processo, né? Isso não pode. No meio do caminho, a gente saiu assim desnorteado, né? Eu perguntei: você quer ir para minha casa? Não tem problema. E aí ele falou que tinha acabado de receber uma mensagem da irmã, que a irmã tinha ido para outro lugar, não ia voltar e que eu podia ficar lá no apartamento dele, da casa dele. Fui. Chegando lá, ele falou que ainda estava muito assustado com a situação, que a gente devia, né, esperar passar um pouco, tal. Eu dormi lá com ele, a gente não fez nada. E no outro dia ele pediu que eu fosse para minha casa porque ele queria preparar uma surpresa para mim no apartamento dele. Eu sou muito curiosa, eu fiquei assim, mas gente, o que que ele vai fazer, né? Fui para minha casa e fiquei o dia inteiro sem fazer nada, só pensando e esperando em voltar, porque eu queria saber o que que ia acontecer. Perdi um dia da minha viagem assim. Quando eu voltei pro apartamento dele, ele falou que eu ia ter uma experiência única, que ele se sentia feliz em trazer experiências individuais para mim. Ele começou a explicar com palavras e palavras que eu falei, mas o que que esse cara vai trazer de novo para mim desse jeito? Ele falou: "Sobe, né? Sobe comigo". Subi. Subi as escadas. Eu falei: "Ele vai me levar pro quarto". Não, ele me levou pro banheiro. Eu falei: "Ué, mas né, na porta do banheiro, a porta fechada. E aí, quando ele abriu a porta, o banheiro estava totalmente produzido. Tinha velas, uma luz mais baixa, uma luz neon, flores, vários tipos de sabonete, a banheira cheia com espuma. Eu já imaginei que a água estava assim, né, morna. E tinha toalhas, sabe, aquelas toalhas grossas, todo um clima, tinha uma música ambiente. Eu falei: "Nossa, ele preparou tudo isso pra gente". Só que não. Ele falou assim que eu tinha que ter um momento de descanso, de liberdade meu, e que ele tinha preparado tudo isso pra eu tomar um banho sozinha e aproveitar, e que ele não ia ver nada. E me deu a chave do banheiro e saiu, falou: "Você pode trancar e viver aí a sua experiência e depois a gente continua". Estranhei? Estranhei. Quando que um homem ia pensar ou me proporcionar uma coisa dessa? Não sei, nunca tive essa experiência, mas aceitei. Foi a melhor experiência da minha vida. Eu tomei ali um banho, curti tudo. Quando eu saí, eu estava tão relaxada, tão entregue, que eu já queria ir direto assim para cima dele para agradecer. Ele me deu um abraço, falou que eu estava sendo uma pessoa muito importante naquele momento, porque ele se conectou muito comigo, com a história da minha mãe, com a história da mãe dele. Foi a primeira pessoa que ele conseguiu desabafar, que ele conseguiu transmutar sentimentos, então ele me devia
algo bom, e aí ele pensou em fazer isso da banheira. Depois disso a gente se beijou e eu não saía mais da casa dele. Nós passamos 5 dias grudadinhos. Nesses 5 dias, quando eu resolvi, né, conectar ele nas minhas redes sociais, quando eu adicionei ele no Facebook, do nada começou assim outros turcos pedirem solicitação, não só no meu Facebook, como também no meu Instagram. Falei, nossa, que estranho, né? Mostrei pra ele, ele falou, não, esse aqui é realmente meu amigo, né? Deve ter visto que você é nova lá na minha conta. Agora, esses aqui eu não conheço, não sei do que se trata. Não tava também muito encucada com isso, deixei pra lá. Eu achei mágico também que nesses 5 dias ele não deixava eu sair de casa, a gente ficou mesmo se curtindo no AP dele. Então ele me emprestou algumas roupas, porque eu não tinha levado roupa. Ele disse que tinha roupas lá da mãe dele e que ele adoraria ver em mim. Então eu usei algumas roupas. Achei um pouco estranho, porque tinha roupa que, assim, não era tudo do mesmo tamanho, sabe? Então acho que um tempo da vida a mãe dele tinha engordado, no outro emagrecido. O estilo também era muito diferente e tinha algumas roupas que eu não sabia que tinha essa marca na Turquia. Pra mim era uma coisa de outro país, sabe? Tipo Europa, Estados Unidos, de algum outro local. Em um desses momentos ele também me disse que ele tinha um desejo muito grande de ver uma mulher fazendo tarararara pra ele. E que ele tava ali louco pra perguntar se eu podia fazer. Eu falei que não tinha como, porque assim, eu sou muito tímida, eu não ia conseguir ficar olhando no olho dele, sensualizar. Aí ele pensou, falou, ah, mas e se eu ficar do lado de fora e você fizer isso no banheiro? Eu coloco meu celular lá e aí eu assisto, né, por chamada de vídeo. Aí, tipo, você não vai me ver e aí você pode se soltar como se você estivesse sozinha. Eu já tava assim no meio de tanta loucura, tantas coisas que a gente tinha experimentado que eu topei, falei, bora, vamos. E eu fiz e me soltei mesmo, sabe, lá no banheiro. Foi assim, eu nunca vou conseguir repetir o que eu fiz, na verdade. Foram os melhores dias da minha vida e chegou a hora de eu voltar para o Brasil. Foi uma hora muito triste, porque eu não pensava mesmo em morar na Turquia nunca, e ele também não teria condições de vir para o Brasil. Mas ele falou que nesse tempo todo ele já estava tentando procurar alguns trabalhos no Brasil, porque ele sentiu que deveria ficar comigo. Ele me fez concordar que a nossa conexão era muito rara, diferente, que tudo era muito forte, que a gente não devia perder isso, que não se encontrava isso com qualquer pessoa, que eu tinha muita liberdade com ele comigo, e que a gente podia tentar, a gente não precisava ficar namorando à distância, mas a gente podia tentar ficar juntos. Falei, tá bom. E aí ele prometeu, né, que ele tinha umas economias guardadas e que ele iria pro Brasil e que a gente ia ficar um tempo lá. E depois a gente decidiu o que ia acontecer. Tudo bem. Chegando no Brasil, eu fiquei, assim, bem ansiosa. Falei, não, eu não vou mandar mensagem pra ele. Eu vou esperar ele me mandar, né, pra ver. Só que assim, gente, ele não mandou mensagem. E o pior, a foto dele sumiu. A foto dele do WhatsApp sumiu. Eu comecei, assim, a ter uma sensação tão estranha, porque eu vivi aquilo, eu olhei nos olhos dele, as loucuras que nós fizemos. Como assim? Ele me bloqueou, ele me deu um ghosting mesmo? Foi isso mesmo que aconteceu? Ainda fiquei esperando alguns dias. E depois de uma semana, os caras que tinham me seguido, os turcos, tanto amigos ou desconhecidos, como ele tinha dito, começaram a me mandar mensagem. E eles me xingavam, né, daquele nome de PUTA. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo, mais turco começava a me seguir. E eu comecei a bloquear, deixar pra lá. Até que eu falei, não, mas peraí, por que tem tanto turco fazendo isso? Será que foi ele que mandou? Alguns também começaram a mandar mensagem no meu WhatsApp, tipo, mandaram meu número de telefone pros caras. E eles ficavam pedindo, ai, faz uma chamada de vídeo comigo, ai, mostra seu corpo pra mim, e não sei o quê. E eu, gente, mas que loucura é essa que tá acontecendo? Foi quando eu resolvi responder um do direct do meu Instagram, e ele falou, ele perguntou, na verdade, quanto que eu cobrava pra mandar um vídeo meu pra ele. Eu falei, mas cobrar vídeo como é? Eu quero um vídeo seu, sem roupa, assim, assim, assim. Começou a descrever todo o vídeo, eu falei, mas
Da onde você tá tirando isso, cara? Você é louco? Por que que eu ia mandar um vídeo desse pra você? Aí ele me mandou um vídeo que eu vi, né, que era com certeza alguma coisa nesse de referência disso que ele tinha pedido pra mim. Eu não olhei, falei: "Ai, que besteira, deixa pra lá". Mas depois eu fiquei curiosa, voltei, cliquei. Quando eu cliquei que eu abri o vídeo, era eu no vídeo. Era eu na banheira, do banheiro do turco. Eu falei: "Não, mas o que ele colocou o celular foi o strip, não foi o banho de banheira". O vídeo não parecia nem amador, parecia um vídeo profissional, porque tinha como se estivesse filmando de todos os lados, como se tivesse câmeras de vários lados. E tinha hora que dava zoom, close em várias partes do meu corpo. E iam para partes do meu corpo como se eu estivesse num quarto, que era aquele quarto de luxo que a gente ficou. E aí, ia o zoom, gente, absurdamente, em vários pontos meus. Eu fui olhando aquilo, eu fui ficando desesperada, porque eu comecei a ligar as coisas, eu comecei a ligar que, na verdade, aquelas câmeras, ele devia saber das câmeras do apartamento do Airbnb. Aquela câmera no boné, eles deviam ter combinado com o dono, ou era dele. E o turco mandava que eu estava em plataformas, mas que ele queria outros vídeos, que ele pagaria, que eu poderia fazer. E eu perguntando, mas que plataforma? Como assim? Com certeza no banheiro dele também tinha câmeras, porque tinha vídeos que era assim, sabe, de dentro da banheira e dava pra ver assim, dava pra ver tudo, tudo que vocês podem imaginar de mim. Quando eu pensei, eu falei, mas eu vou denunciar, eu tenho que correr, eu quero que suma tudo isso meu, que eu fui procurar ele já não estava mais nas minhas redes, já não tinha mais o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, nada dele, e-mail, nada funcionava, eu não conseguia acesso em nada, ele desapareceu. E esse amigo e outros caras começaram a postar coisas minhas no Instagram deles, no Reel deles. Eles postavam, me mandavam, e aí eles apagavam e falavam que ia fazer de novo, e que iam compartilhar, e que tinham outras plataformas, e que estavam vendendo entre amigos, e que eles sabiam que eu gostava disso, que eu trabalhava com isso, porque eles viam no vídeo como eu estava animada em fazer isso. Eu não sei o quanto de pessoas tiveram acesso a esses vídeos. E eu nunca podia imaginar ser tão exposta como eu fui. E aí, manas? Esse vídeo fica de reflexão. Agora, né, tudo bem, a gente sabe que tem as manas aí que se divertem online, que tem a consciência, né, que aceitaram se divertir dessa forma, mas a gente também tem agora esse tipo de situação, eu não sei se vocês sabem, já tem algumas histórias e alguns casais que comprovam, né, que alguns Airbnb têm câmeras para isso, alguns hotéis também, então a gente tem que ficar de olho e às vezes, o seu parceiro, que você não conhece, também pode estar criando uma emboscada para ganhar dinheiro depois com o seu corpo, né? Porque uma coisa é você gravar sabendo, outra coisa é você não ter autorizado, não ter ideia de que isso está acontecendo e depois isso vir à tona. Vocês acham que esse turco já tinha tudo esquematizado, que ele criou na hora? Vocês acham que ela realmente não percebeu nada? Ou que até percebeu algumas coisas e gostou e achou que ele ia guardar para ele? Deixem a reflexão de vocês sobre essa história do canal e até o próximo vídeo.